Mas voltando aos livros, eu quero falar, não vou conseguir falar de forma inteira sobre esses dois livros que devem ser lidos de forma concomitante. Concomitante por quê? Apesar de que esse aqui é o livro, é o souvenir que eu comprei em Salzburgo, porque da mesma maneira que você vai a Viena e não sabe sobre Sissi, você não pode ir a Salzburgo e não saber sobre Mozart. Então, o souvenir, que não é um souvenir que eu trouxe de lá, foi justamente A Flauta Mágica. Está em inglês, mas é um livrinho que, de forma muito ilustrada, eu fiquei encantada. E encantada porque ele traz justamente a história que eu li antes de ir à viagem, que é a história da ópera, A Flauta Mágica. E essa versão, que a ilustração parece infantil, mas pelo contrário vai lhe ajudar a entender, porque é uma obra tão cheia de peculiaridades que existe esse livro de professora Lúcia Helena Galvão explicando todos os símbolos, quer dizer, tentando explicar os símbolos que a Flauta Mágica, que é uma obra de Mozart, tem. Isso porque a professora Lúcia Helena Galvão aqui explica o que ele quis dizer nessa obra, a Flauta Mágica. Por quê? Porque Mozart era maçom. E sendo maçom, ele vislumbrou junto com um amigo, uma ópera que contasse uma história, que nessa história contivesse elementos maçônicos. E, obviamente, como se sabe, como a maçonaria é uma sociedade, entre aspas, secreta, né, que mantém lá os seus segredos, eles resolveram colocar pinceladas ali desses segredos dentro da ópera. E a professora Lúcia Helena teve a ideia de explicar mais ou menos alguns símbolos que estão ali dentro da Flauta Mágica. Um dos concertos que eu assisti, inclusive o de Salzburgo, mas especialmente o primeiro, aliás, o terceiro que eu assisti em Viena, teve algumas peças dessa ópera, né? Porque eu não assisti ao princípio, porque não estava em cartaz. Mas os concertos, sim, abordaram algumas músicas do repertório. E é muito interessante falar sobre essa peça, porque os elementos maçônicos que ele trouxe, que Mozart trouxe, fazem justamente com que você tenha o conhecimento não somente da maçonaria, mas utilizar o conhecimento da maçonaria para ter como filosofia de vida. De tudo isso aqui, talvez seja o vídeo que mais merecesse uma didática, porque de fato não é simples para quem nunca ouviu falar sobre essas teses.